lá, estabilizou aqui o sinal. Vamos lá? Dá like, se inscreve e compartilha. Pois bem, pessoal, né, nós vimos aí, a partir do início da década passada, né, o posicionamento da China em se colocar como a futura potência hegemônica militar e econômica do mundo, né? Colocando inclusive como data para isso o ano de 2049, ano do centenário da ascensão, né, do PCC lá dentro da própria China. Tá? Isso tem sido feito não só da boca para fora, mas com uma série de dispositivos administrativos e burocráticos internos do Partido Comunista Chinês, que inclusive concedeu ao Xi Jinping uma honra, né, se é que a gente pode chamar assim, que só Mao Tse-tung teve lá no passado, né, com ficando no poder praticamente de forma indefinida, né, para justamente liderar esse processo. Se do ponto de vista burocrático e político isso tem sido feito dessa forma, do ponto de vista prático, pode-se notar os larguíssimos, para não dizer ao contrário, investimentos, mesmo que cercado de secretismo, né, e a impossibilidade de avaliação pelo Ocidente, no setor da defesa, chegando ao ponto de anunciar a cada 2, 3 meses o comissionamento, né, de navios de desembarque, porta-helicópteros, submarinos nucleares, além de vetores, né, de dissuasão, como os mísseis hipersônicos, inclusive, mais recentemente, nessa semana, testando mísseis com capacidade de 10 vezes a velocidade do som, o que demonstra muita força. Além disso, mas isso ainda fica no campo tão somente da apresentação dos meios, tá? Além disso, tem travado com os Estados Unidos uma batalha comercial e também uma, vamos dizer assim, um confronto com o Ocidente no que diz respeito à retomada para si daquilo que a China considera uma só China, né? Anexando ou reanexando todas as suas subdivisões, né, que foram impostas lá no passado por uma série de guerras das quais a velha China se envolveu. Né? O maior desafio, inclusive, e cada dia se apresenta de forma mais dramática, é a exigência, né, da China com relação a Taiwan, que uma boa parte do mundo, até seus próprios aliados, não consideram de forma independente, inclusive não possuem nem a representação a nível de embaixadas, e a China considera simplesmente como província rebelde. A gente sempre fala aqui, eu vou fazer o disclaimer, é óbvio, eu torço pela independência de Taiwan, mas a gente acredita que esse é um assunto sensível do próprio país, lá da própria estrutura, e que a China, dentro do seu anúncio, não pode deixar passar incólume. É apenas um dos obstáculos até 2049, o que eu não acredito que será o último, pois se um país que deseja para si ou profere que será a grande hegemonia bélica e econômica no planeta, não conseguir vencer um aliado em termos, é óbvio, numéricos, né, e militares tão inferior nesse sentido, não passa uma mensagem de pujança. Né? Então, acredito que isso é um fator determinante para o futuro dessa relação lá, que eu acredito, sinceramente, que deve se resolver de forma mais política, talvez, do que bélica. Mas é mais um desses entraves. Pois bem, esse assunto a gente já conversou várias vezes. Porém, hoje, eu quero trazer algo aqui que estava mais no campo adormecido, né? Que é o inimigo histórico dos Estados Unidos, ou, como o pessoal gosta de considerar, o inimigo histórico dos valores do Ocidente, né? Não dos valores, mas das potências ocidentais, que é a Rússia, que recentemente tem sido testada a seu extremo, a seu limite, nas suas fronteiras, onde, no fim da extinta, né, com a extinção da União Soviética e a perda de sua influência nos territórios das ex-repúblicas soviéticas, agora vê o Ocidente encravado nas suas fronteiras, a partir de países, né, que aderiram à aliança
do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? E hoje colocam lá tropas e equipamentos para confrontar diretamente o território russo. Isso é uma realidade da Eurásia. Né? Pois bem, pegando um fôlego aqui, pessoal. Pois bem, e o que se segue sobre isso e por que é preocupante essa situação? Nós que estamos nessa geração crescemos a partir aqui de uma propaganda ocidental muito grande e um domínio absoluto de um pseudo-imperialismo, né, americano. E quando eu digo imperialismo, não é no sentido prático do Império Romano e tudo, mas sim de influência, o que é muito real, né? O que é muito real. E que tem os valores próximos dos valores que nós defendemos, inclusive da liberdade, do indivíduo e tudo, né? E que são valores, inclusive, louváveis. Mas esses valores têm entrado em declínio pela fragilidade que o próprio Ocidente tem se submetido, seja por influência de grandes corporações ou por um domínio, talvez uma infiltração, né, principalmente comunista, dentro do processo conservador do Ocidente, né, inclusive corrompendo os seus valores. Para quem acha que é muito bonito toda essa crise identitária, né, toda essa demanda identitária que coloca todo mundo como vítima, herdeiros daquilo que não construíram, e incomodados com esse presente, fruto de algo que não foi gratuito, e sim do grande sacrifício e do sangue dos nossos antepassados, que fragiliza toda e relativiza e até esculacha as conquistas que nós tivemos no Ocidente. Pois bem, o ápice disso nós estamos vivendo exatamente nesse momento com a ascensão de um governo muito fraco, um governo que já começa muito fragilizado nos Estados Unidos, que é o governo lá do tio Joe, que assume após um polêmico processo de escolha, né, onde os Estados Unidos vinha sendo retomado num processo mais voltado aos seus próprios valores e a seu próprio país, que foi interrompido por eleições, no mínimo, confusas, né, onde uma série de manobras, sob a desculpa de uma crise de saúde pública, permitiram que vencesse um candidato que, por incrível que pareça, não estou falando nada a respeito, mas que não conseguia reunir mais de 10 ou 20 pessoas em um comício público, ao contrário do outro, que era o presidente conservador, Donald Trump, que reunia multidões ali. Então, né, ainda há pouco, na live de membros, teve essa discussão. O pessoal confunde popularidade, quantidade de pessoas votando, com o poder de assumir a presidência da República. É importante, inclusive, fazer essa distinção. Se você quiser entender sobre isso, vai lá na área de membros, que lá está bem explicado. Né? Mas eu gostaria de continuar aqui dizendo que os Estados Unidos, ao longo dos últimos 40 anos, era o famoso Big Brother do mundo, né? E esteve presente praticamente em todos os conflitos, aliás, desde a Segunda Guerra, que se sucederam. E se apresentava como um grande parceiro, né, militar, fomentando esses conflitos por procuração, ou às vezes até diretamente, fornecendo equipamentos, enviando tropas, apoio logístico, militar, conselheiros de guerra, tudo que era possível para promover essas questões. Porém, o que nós vimos agora, recentemente, eu vou ter que pular essa parte, senão ficaria muito longo, é um Estados Unidos que deixa para trás seus aliados em situações muito difíceis, né? Onde, se apresentando como construtores de futuras democracias em países que não têm alinhamento com a forma de pensar e a democracia ocidental, se retiraram, deixando verdadeiros desastres, seja em países no Oriente Médio, seja em países na Ásia, né? E até mesmo agora, no que está acontecendo na Eurásia, quando que, fomentados aí não só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos e países da OTAN, fomentados pelo espírito de liberdade do Ocidente, vou colocar entre aspas, para ficar bem claro, tá? Simplesmente colapsa os próprios governos por onde passam. Tá? E, como não lembrar, o desastre mais proeminente ocorrido no ano passado, e foi a desastrosa retirada ali do Afeganistão,
onde nós vimos aquelas cenas deploráveis, né, do pessoal em desespero, relembrando muito o que aconteceu no evento ainda na época do conflito com o Vietnã, que ficou conhecido como a queda de Saigon. Né? Na verdade, foi um repeteco, foi muito parecido, inclusive. Inclusive, depois de o próprio presidente americano citar, antes da sua de bater retirada, que jamais deixaria isso acontecer de novo, e alguns meses depois foi o que ocorreu. Pois bem, parece que se arma, inclusive, né, uma terceira vontade agora com o que está acontecendo na Ucrânia. Aí o que aconteceu que confundiu todo o Ocidente? Olha, pessoal, a análise que eu estou fazendo aqui é bem fria. Considere-se num cenário onde você está avaliando a crise. Você não está torcendo, você está avaliando o que aconteceu, porque a gente tem que olhar os líderes como eles são. Sejam eles presidentes, ou líderes ditadores, ou permanentes de forma eterna no cargo, a gente precisa olhar essas pessoas sem nenhum verniz ou nenhum endeusamento. Vamos olhar como eles são, pelo resultado que entregam. Né? Eu sei que as pessoas são muito apaixonadas e tudo mais, mas a gente precisa observar como são. Eu ouvi recentemente de um determinado comentarista brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos, que hoje os Estados Unidos são um bom inimigo e um péssimo aliado, né? Usando justamente como exemplo, quando a coisa parece que dá ruim, a turma sai correndo e o país lá que se arrebente. A gente viu vários desses cenários, aconteceu com a questão do Iraque, problemas agora envolvendo também recentemente a própria Síria. Os países são destroçados sob pretextos os mais absurdos possíveis, né? Se cria o conflito e no final o prejuízo fica para a população nativa que ali serviu de palco para essas famosas guerras de procuração. Pois bem, esse é o cenário atual, por exemplo, na Ucrânia, que a partir da revolução ali, né, aquele momento que aconteceu ainda na primeira parte da década passada, você teve ali a queda na Praça Maidan, né, e todo aquele movimento que tirou o governo que era aliado do presidente Putin, e de lá para cá as coisas não estão tão bem para aquele país que vinha num processo de recuperação. E agora, qual é o futuro próximo que levou essa aliança para aquele país, por exemplo? No caso, nós estamos falando da Ucrânia. Simplesmente está em vias de perder mais uma porção do seu próprio território. E qual a resposta já dada pelo Ocidente para a situação que lá está? De que o Ocidente, nem a OTAN, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, nem os Estados Unidos participarão de forma efetiva com tropas em um possível conflito entre a Rússia e a Ucrânia pelas fronteiras ali de Donetsk, né, Donbass e Donetsk. E cabendo apenas o patrocínio das tropas com recursos e equipamentos. Além, é óbvio, né, dos famosos conselheiros de guerra americanos, e da OTAN de uma maneira geral, mas que não se envolverá na tentativa de que, ao prolongar um conflito naquela região, enfraqueça as tropas russas, que já estão estacionadas na faixa acima de 100 mil militares, alguns falam até em 150 mil militares, na faixa de fronteira, só esperando algum tipo de dissabor ali, algum passarinho pousar com a pata em 2 fios elétricos para começar a pegar fogo, né? E aí começar uma invasão ali de escala maior. Isso é, inclusive, a fala dos comandantes da OTAN, inclusive do seu comandante geral da OTAN, né? Algo que a Rússia nega e que diz que tem o total direito de manter dentro das suas fronteiras a movimentação de tropas que desejar dentro do seu próprio território. Dá uma olhada nisso. Agora vamos lá, demorou um pouquinho, né? Parte agora final. Lembre-se que aconteceu agora, há cerca de 5 dias atrás, de 5 a 10 dias atrás, um princípio de insatisfação popular, né? Uma insatisfação popular, mas que não se transformou em uma queda de regime, no Cazaquistão, aliado permanente, aliado de primeira hora da Rússia, fonte não só das matérias-primas do seu processo de energia
e de vetores militares nucleares, né, onde se extrai 40% do urânio exportado para o mundo todo, né, mas também sede ou ponto de partida do seu programa espacial também, além de outras parcerias, né? Houve uma tentativa muito parecida com a movimentação, aí já é a versão da Rússia, muito parecida com o que ocorreu da Ucrânia, de infiltração de pessoas ligadas, principalmente o serviço de inteligência, para instigar a população a se revoltar contra o regime lá do Cazaquistão, aliado também do governo russo, para criar uma outra frente de batalha a fim de, enfim, dissipar as forças concentradas da Rússia e fragilizar a Rússia para o conflito mais ao Ocidente. O que aconteceu em virtude disso? Aí eu vou só colocar um vídeo enquanto eu falo aqui, que agora começa o meu objetivo. Vamos lá? Qual foi a surpresa? Eu vou tirar o som do vídeo, mas para vocês terem a imagem. Me parece, tá? Eu fiz análise das duas versões, mas me parece que o tiro saiu pela culatra, porque o que acabou sendo demonstrado para o mundo todo foi a capacidade ímpar e não atrapalhada, pelo menos em tempos recentes, de um exercício real, onde a Rússia teve ampla capacidade de mobilização de tropas, enviando para o seu aliado, a Rússia possui uma aliança militar com o Cazaquistão e mais outros 5 países, né? Uma ampla força de reação especializada para conter justamente esse tipo de levante. E diferente de nós aqui no Ocidente, onde a imprensa acaba sendo o principal inimigo, lá eles trataram de cuidar de todos os processos, de neutralizar a comunicação até que os incidentes fossem controlados. E em uma semana entraram e se retiraram com uma força de mais de 3 mil homens, empregaram mais de 75 aeronaves, veículos blindados, tropas especiais. Houve a eliminação de centenas de infiltrados, né, que tentaram subverter a ordem no Cazaquistão, ao ponto de que se anunciar, já na sexta-feira, ontem, portanto, a normalidade do processo, devolvendo ao governo do Cazaquistão a administração do país. Isso foi algo tão brutal do ponto de vista logístico e de equipamentos, de uma maneira geral, eu que tenho uma especialização na área de logística de defesa, fiquei impressionado com a capacidade de transporte aéreo, olha, importantíssimo, que tem alcance a 100% de 4 mil quilômetros, tá? ou com capacidade de 60% de carga de até 8 mil quilômetros de travessia, o que dá à Rússia a capacidade de projetar poder, talvez não aqui na nossa região, mas principalmente ali no seu entorno, quase que ilimitada, né? Juntando-se a isso, poucos países têm. A própria China ficou de queixo caído com a forma, não só em número, não só numérica em termos de equipamento, mas principalmente, está passando aqui do lado, toda a mobilização de tropas e tudo mais. Eu queria trazer até mais vídeos, pessoal, mas tem questão de direito autoral, eu estou utilizando material de divulgação do próprio site oficial russo, né? Então, é impressionante a capacidade que houve de mobilização. E não só de equipamentos, mas de tropas especializadas que atuaram. Eu conversei com alguns amigos sobre isso. Tinha uma frente de trabalho que atuaram, por exemplo, direto na atuação midiática, para conter qualquer desinformação. Olha só. Na guerra cibernética, atuaram suspendendo todos os serviços de comunicação de massa local. Assumiram o controle e, vamos colocar assim, uma espécie de estado de guerra para identificação de todas as entradas e saídas de pessoas no país. Entraram e fizeram um processo cirúrgico. Houve sim muita guerra, né? Era alguém tentando derrubar um governo. Isso não é um dia de passeio no jardim de infância. E ao final conseguiu restabelecer a ordem. Portanto, demonstrou extrema competência frente a um Ocidente que tem se atrapalhado, tá, em confrontar
basicamente, não subestimando ali em termos bélicos o Talibã, mas, vamos dizer assim, forças de reação no Afeganistão que não contavam com nenhuma base, nenhuma organização hierárquica, não do ponto de vista militar oficial, mais uma guerrilha, né, organizada do que uma coisa ordenada. E aí faz um show lá. Moisés, você está enaltecendo a competência do... Estamos constatando uma evidência que chocou o mundo, inclusive eu, ao conversar com analistas do Ocidente, analistas americanos sobre o tema, essa demonstração da Rússia deixou de queixo caído tanto o seu aliado ali na região, que é a China, não são aliados, vamos dizer assim, para toda a vida, né? São aliados de ocasião, mas também o próprio Ocidente, os próprios países da OTAN. E foi um grande teste para essa nova fase das forças russas. Algo que, com toda certeza, levantou a orelha do Ocidente quanto às suas aventuras ali na região. Tá? E agora o mundo vai ter que repensar esse formato. Eu vou buscar, se eu consigo ainda, imagens mais interessantes do desembarque. Olha a quantidade de aeronaves. Eu não estou falando de aeronave, pessoal. Estou falando de pequenas aeronaves. São os maiores aviões de carga do planeta. E a capacidade de entrega logística foi algo assim, fazia tempo. Né? Na Síria nós tivemos alguma demonstração disso, houve essa apresentação, mas o tempo de resposta, em 48 horas, as tropas foram mobilizadas e já estavam no país que solicitou a ajuda. Então, fica aqui essa reflexão. A outra reflexão que eu deixo é o seguinte, agora puxando para o nosso Brasil. Se você gostou até aqui, eu quero que você preste atenção só nesse finalzinho, porque eu preciso fazer uma reflexão no que diz respeito aqui ao nosso Brasil. Nós estamos falando de uma Rússia que, em termos de PIB, meio que se equivale ao Brasil. Tá? Em termos de dimensões, é um país até maior, portanto, mais despesa para ser protegido. Claro que, por conta da experiência da União Soviética, tem muito mais experiência, né? Mas tem uma população, inclusive, bem menor do que a nossa, e que conseguiu fazer toda essa demonstração. Onde estamos nós, brasileiros, a não defendermos uma imediata priorização nos nossos parlamentos, principalmente no nosso Congresso Nacional, para uma atenção especial para o setor de soberania e defesa no Brasil. Hoje, o Brasil trabalha com orçamentos onde, basicamente, eu falo isso com conhecimento de causa, você fica com o que restar das pautas alegóricas que supostamente são importantes para o Brasil. Eu digo supostamente porque quando nós falamos aqui em grande quantidade de recursos para a educação, se bem aplicados, são importantes, mas como são aplicados na atualidade, onde há grande desperdício burocrático, onde a própria máquina que deveria educar é a máquina que se serve dos recursos, inclusive para desvios, aí você nota que o que sobra para as Forças Armadas é o milagre que se faz para a defesa da soberania de um dos países mais ricos do mundo. E nós precisamos mudar esse spin, nós precisamos mudar essa percepção, colocando lá no Congresso Nacional pessoas que tenham capacidade de ter essa visão. Não mais burocracia, mas pessoas que tenham capacidade de enxergar realmente como um processo de defesa deve ser conduzido. Aos moldes de, por exemplo, como a própria Rússia enxerga esse vetor, ou como a Turquia enxerga esse vetor. Isso não tem nada a ver com processo ideológico, tem a ver com mecânica de resultado. Algo que é ignorado, inclusive, na atualidade. Pois, se você acaba tendo um efeito de cascata de impostos, onde até tudo que é investido na própria defesa volta em resultados e tributos de volta para o governo, em basicamente impostos. O que fica efetivamente de investimento para ampliação da capacidade de defesa, de autodefesa do Brasil, é ainda mais reduzido. Então a gente precisa rever muito essas políticas, e isso não é sequer um caso de presidente da República. O presidente da República, inclusive, é o atual presidente, o maior apoiador do processo de soberania e das Forças Armadas brasileiras. O que nós precisamos é ter legislação coerente e, mais do que isso, varrer do Congresso parlamentares que hoje servem a senhores que sequer reconhecem essa bandeira que está aqui atrás como a
a sua orientação, né? Tem gente que não gosta nem de ver essas cores lá no Congresso. E aí a gente precisa rever isso. Os interesses que devem ser priorizados no setor da defesa devem ser. Eu vi, pessoal, um show, o que foi feito lá. Gostaria muito. Imagina o seguinte, vamos só fazer uma comparação de uma das maiores unidades que a Rússia empregou agora. Aliás, nem empregou, acho que nenhum desses. Acho que tem 10 dessas unidades. Tem mais 17 na espera. Dentro, para pronta resposta, caso precise. Imagina que nós ainda usamos aqui no Brasil, estou falando só de capacidade de transporte, tá? Nós ainda utilizamos no Brasil os nossos C-130. Lá, velhos de guerra, muito bons, serviram a muitos propósitos. Mesmo o Brasil tendo desenvolvido a tecnologia da produção do KC-390, onde o pedido inicial, quando conversávamos em 2008 sobre esse assunto, e eu participei dessas conversas lá atrás, falava-se em 30 aeronaves. Nós deveríamos estar discutindo hoje, preste atenção, nós devemos 100 unidades. E quanto isso, no ano passado, tivemos a notícia de que os 28 que foram contratados e que dariam estabilidade para o contrato, para ser fabricado no Brasil, gerando divisa, foram reduzidos à metade. Veja só como é o nível de prioridade. Nós não teríamos essa capacidade de mobilização. Olha como o mundo caminha para um outro processo a partir de 2022, tá? E nós precisamos nos enquadrar nele. Nós temos militares brasileiros muito bem preparados, o treinamento, o adestramento das tropas brasileiras é excelente. Nós podemos ampliar com relativa facilidade esse número, se necessário, mas em termos de equipamento, nós não podemos dizer o mesmo, pois a construção de um vetor de defesa demanda, às vezes, décadas entre produção e teste. Imagina se nós nos envolvermos nos próximos 5 ou 10 anos, né? Nos envolvermos não, nem precisa estar envolvido. Imagina a escalada de mundo com essas crises que se apresentam. E um recado final aqui. É urgente que, só para fechar essa questão nacional, é urgente que aqui no Brasil nós percebamos isso e nós vamos precisar de gente no Congresso Nacional que tenha essa percepção. Parar de colocar um monte de gente ignorante lá, muito bacana, sabem fazer show, contar piada, sabe? Precisamos de gente que entenda a gravidade dessas questões. Tá? Não só isso, não é um voto de paixão, é um voto de consciência. E precisamos que essas pessoas tenham o mínimo de brasilidade no seu coração. O mínimo. Eu acho que o ideal é que seja o máximo, mas vamos lá. E, voltando agora para o cenário geral e fechando essa questão, urge ao Ocidente uma demonstração de força equivalente, pois o que nós temos visto a partir da eleição do tio Joe é teste em cima de teste, tanto da China quanto da Rússia, sobre as capacidades de reação e de cumprir e proteger os aliados dos Estados Unidos. Se continuar desse jeito, irmão, daqui a pouco vocês vão ver uma ampla expansão territorial na Eurásia, assim como, em paralelo, a China dominando a questão do Mar do Sul da China. Olha, só para a gente fechar essa questão e cumprir essa etapa. Gostou dessa análise? Dá like, se inscreve, compartilha. Eu quero ouvir a tua opinião aqui do lado, pois essa análise eu fiz a partir de estudos que a gente tem e da própria experiência de conhecer como isso funciona. Tem pelo menos aí 30 anos que eu trabalho com isso, mas há 15 anos eu tenho participado de missões oficiais brasileiras no exterior, defendendo a nossa base da indústria de defesa brasileira aqui, o setor militar, para que nós tenhamos autonomia e independência. Não há soberania sem base da indústria de defesa forte e independente do país. Tá? Só para deixar claro aqui. E a gente traz e compartilha um pouquinho dessa experiência com vocês aqui. Vamos lá? Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a Curtas do Pátria e Defesa, o nosso canal, olha, com análises bem mais reduzidas aqui para você. São vídeos com até 5 minutos ali de análise bem objetivas sobre pontos específicos das nossas lives que nós debatemos diariamente ali por mais de 2 horas, por dia. Aqui no canal Curtas do Pátria, você verá isso de forma compactada, com recortes ou vídeos originais com até 5 minutos de duração
para que você possa aqui acompanhar esse trabalho. Para isso, eu vou pedir para você, olha, nesse momento, você chega junto, dá uma olhada aqui do lado, essa é a sua página, aqui você se inscreve e aperta aqui, ó, no botão do sininho e marca todas. Pronto, você já fez isso. Agora é só curtir e compartilhar com os amigos. Te espero todos os dias aqui com vídeos às 7h15 da manhã, ao meio-dia e 45, às 15h45, às 17h45 ou em qualquer outro horário aqui. Mas de 3 a 4 encontros diários nós teremos aqui no canal Curtas do Pátria. Te espero aqui. Um forte abraço a todos e fui!